vamos mostrar para vocês quais são os fatores locacionais tradicionais. O que é isso? Fatores que seriam importantes para a escolha do local onde seria instalada a empresa, a indústria. Isso no passado, nos centros industriais mais tradicionais. O que era então importante? Estar num local onde houvesse uma numerosa mão de obra e um numeroso mercado consumidor. Portanto, aí o elemento humano, mão de obra e mercado de consumo. Além disso, rede de transportes, para haver a movimentação, de matérias-primas, energia e da própria produção industrial. Para alguns setores, a proximidade de matéria-prima e energia seria muito importante. Por exemplo, indústrias do setor pesado, do setor de base. Uma indústria siderúrgica próximo de jazidas de minério de ferro e manganês, que seria a sua matéria-prima básica. Lembre que as indústrias de base ou pesada, elas usam grandes volumes de matéria-prima e energia. Além disso, o acúmulo de capitais. E aí lembre na história do Brasil, lá atrás, o acúmulo de capitais pelas exportações de café, capitais estes que foram sendo posteriormente investidos e financiando o desenvolvimento industrial. Só que isso mudou ao longo do tempo. Hoje, os fatores locacionais importantes, aquilo que é importante atualmente para se escolher o local onde a empresa vai ser instalada, é isso aqui, ó. Ter uma mão de obra qualificada. Não é mais uma questão de quantidade de mão de obra, de numerosa mão de obra. Mesmo porque atualmente o setor industrial, ele é poupador de mão de obra pelo avanço da automação, da robotização, tá? Então ele precisa mais de uma mão de obra de melhor qualificação profissional. Um mercado consumidor com elevado poder aquisitivo, mesmo porque a própria produção industrial se sofisticou e hoje há muitos produtos industrializados que são de alto valor. Para que eles possam ser vendidos, consumidos por alguém, é necessário que esse alguém tenha um bom poder aquisitivo. Ou que essa população tenha mecanismos de crédito, para financiar essa compra. Perfeito? É interessante que o país participe de blocos regionais de comércio. Por exemplo, o Brasil dentro do Mercosul, porque isso amplia o mercado consumidor para o setor industrial. O Reino Unido decidiu se retirar da União Europeia através do Brexit. Então, ele está saindo de um bloco grande, um bloco poderoso, um bloco com mercado consumidor de alto poder aquisitivo. Isso traz riscos, é claro, ao setor industrial do Reino Unido, tanto em termos de venda de produtos, como em termos de recebimento de investimentos. Perfeito? Uma rede de transportes que seja moderna, ágil e eficiente. E você já estudou comigo que a nossa logística de transportes tem muitos problemas, os nossos sistemas de transportes ainda precisam de muitos avanços, tá? Políticas de incentivos fiscais, de isenção de impostos, são importantes, são interessantes? Sim, desde que seja para multiplicar indústrias em vários locais. E não, como é no caso da guerra fiscal, tirar a indústria de um local e levar para outro. Uma situação meramente predatória. Aí não vale a pena. Tá? Rede informacional. Para a indústria hoje, para a situação de modernidade da própria terceira revolução industrial e da quarta, a rede informacional é fundamental. Integrando a eletrônica, os recursos da informática e das telecomunicações e da internet. Trabalho executado à distância, operações remotas, a transmissão de valores, de recursos monetários por meios eletrônicos, compra e venda por meios eletrônicos, a divulgação da própria empresa, do trabalho dela, dos produtos dela por meios eletrônicos, realização de reuniões, de conferências por meios eletrônicos, transmissão de dados. Então, tudo isso é muito importante. Além disso,
Vamos lembrar que atualmente já não há mais aquela necessidade de ficar acumulando capitais. Vender café, acumular capital e investir na indústria. Esquece. O capital hoje não tem pátria. Ele muda de mãos rapidamente. Ele não obedece fronteiras, ele circula livremente pelo mundo globalizado. Atualmente, há muitas operações de fusões entre empresas, de compra e venda de empresas, até mesmo de empresas de terceiro mundo comprando empresas de primeiro mundo, ou mudando a sua sede, saindo de um local e indo para o outro. Tá? Perfeito? Muito bem. E há o setor financeiro, né, para financiar o desenvolvimento industrial sem que você precise ficar propriamente acumulando capitais. Consequências de tudo isso. Ora, nós temos uma consequência importante, que é o fato de que hoje é muito comum a separação física entre a fábrica, o centro administrativo e o tecnológico. Você pode ter cada um deles em local diferente, integrados pela rede informacional. Sei lá, o centro administrativo na Alemanha, o centro tecnológico na Índia e a fábrica no Brasil, no México. Não sei, né? Apenas um exemplo aí, hipotético. Tá? Muito se fala da desindustrialização da capital paulista, por exemplo. As fábricas têm saído da capital paulista. Até sim, até é parcialmente uma verdade. A fábrica, o local de produção. Mas permaneceu em São Paulo, capital, o quê? O comando da empresa, o centro administrativo, o centro tecnológico. Tá? Muito bem. Com isso, então, nós tivemos maior facilitação para a dispersão geográfica das indústrias, surgindo novos polos industriais. Processo esse tanto aqui no Brasil, quanto pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. Perfeito? E além disso, turma, além disso, assim, vejam aqui o gráfico comigo, e aí eu vou chamar um pouco de atenção aí, né? Quem elaborou esse gráfico não tomou um cuidado importante, né? Veja, nós temos aqui em vermelho 2017, em verde 2010. Normalmente, o ano mais recente é colocado à direita e o ano mais anterior à esquerda, que ele inverteu. Então, cuidado na hora que você for visualizar e ler este gráfico. Tá? Então, é o percentual de indústrias. Veja, o Sudeste, de 2010 para 2017, caiu. Enquanto que em outras regiões, ó, Norte aumentou, Nordeste aumentou, tá? Centro-Oeste aumentou, o Sul também caiu. Portanto, veja que nós estamos tendo aí uma dispersão geográfica da indústria. Aqui pegando apenas o período 2010-2017, mas é algo que já vem ocorrendo desde o início aí dos anos 90, pelo menos. Tá ok? Perfeito? Muito bem. Agora, turma, muita atenção para estes itens que eu vou colocar. Hoje em dia, um empresário, né, uma corporação, uma empresa, tem que tomar cuidado com estas situações. São exigências cada vez maiores do mercado. Ela tem que estar atenta a estes fatos aqui, ó. As crescentes pressões ambientais e sociais. Tá? O mercado consumidor tem exigido responsabilidade ambiental por parte da empresa. Por isso que é muito importante, inclusive, que a empresa esteja bem munida, né, de profissionais que atuem na área de direito ambiental. Né? E a empresa tem que tomar cuidado com a sua gestão ambiental, para não estar envolvida em escândalos, em problemas relacionados a danos ambientais. Por exemplo, desmatamentos e queimadas na região amazônica, por exemplo. A empresa também ela não pode ser afetada por denúncias de uso de trabalhadores numa condição similar à escravidão, a chamada escravidão moderna, ou então do uso de mão de obra infantil. Isso acaba sendo fatal para a empresa, para a imagem dela junto ao mercado consumidor. E tudo isso vai dificultar a própria empresa que ela capte, que ela faça a captação, né, de capitais para investimento, por exemplo, né? Ou então de ter fornecedores para a sua atividade. Eles se afastam.
né? Ninguém quer estar ligado a uma empresa com problemas de ordem ambiental e social, com uso de mão de obra que beira a escravidão, similar à escravidão, mão de obra infantil ou que esteja destruindo o meio ambiente. Tá ok? E cuidado com práticas discriminatórias de qualquer ordem. Né? Por exemplo, na contratação de profissionais. Por exemplo. E até mesmo olhar para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, para os terceirizados que prestam serviços a esta empresa. Então, tudo isso hoje é muito importante. Você vai para a área de direito? Você está interessado em ir para a área de direito? Está aí, ó, boas opções de mercado de trabalho para você, porque isso daí tem uma exigência crescente. Tá ok? Pense nisso.